Bom, pessoal, então agora a gente vai passar para os primeiros exemplos do cálculo de derivadas, tá? E a gente vai, então, derivar polinômios e raízes, tá? Então, vocês vão ver que a derivada de um polinômio, ela é muito simples de ser calculada, tá? E uma boa parte dos exemplos e aplicações que a gente vai estudar aqui envolvem derivada de polinômios, tá? Então, vamos lembrar primeiro da definição da derivada, né? A gente viu que dada uma função f, tá? Que vai do intervalo aberto, por exemplo, em R, a derivada de f é a função que associa a cada x nesse intervalo o limite, né? Dado por f' de x igual ao limite fx mais h menos f de x sobre h. A gente viu que ela pode representar a declividade da reta tangente, ou a velocidade instantânea, né, de um objeto, ou a taxa de variação instantânea de uma função em relação à sua variável. Tá? Então, há uma série de situações que nos levam a esse limite. Esse limite, portanto, ele é muito importante e por causa disso a gente dá um nome especial para ele, chama de derivada da função. Tá? Então, é claro, esse limite pode não existir. Em algumas situações, esse limite não vai existir. A gente vai ver isso aí ao longo do tempo, tá? Dos próximos vídeos. Então, note que a derivada de f é uma nova função, simbolizada por f'. O domínio de f' é dado pelos valores de x onde esse limite existe. Tá? Note também que aqui, ao contrário dos dois vídeos anteriores, a gente está chamando o ponto base, onde a derivada é calculada, de x e não x0. Tá? Nosso objetivo aqui é simplificar a notação. Certo? Vamos em breve, então, estudar a derivada de um polinômio. Tá? A gente sabe que os polinômios é uma classe de funções extremamente importante para a gente. Tá? A gente vai ver que calcular a derivada de um polinômio é algo bem simples. Tá? Vamos chegar lá. Para isso, então, o primeiro passo é considerar funções do tipo f de x igual a x na n, tá? Para n natural. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou começar com f de x igual a x ao quadrado. Então, a gente vai calcular, tá, a derivada de x ao quadrado. Vai ser a nossa primeira derivada que iremos calcular. Vamos fazer isso, então, usando a definição que diz que f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. O que a função faz? Ela pega um x e eleva ao quadrado. Vai pegar x mais h, então, e vai elevar x mais h ao quadrado. Vai pegar x e elevar ao quadrado. Então, a gente vai ter essa diferença aqui em cima. Vamos ter que dividir por h e tomar o limite quando h tende a zero. Tá? Aí vocês notem, né, que aqui eu tenho um produto notável, né? O quadrado da soma de x com h. Tá? Então, a gente tem o quadrado do primeiro elemento, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo elemento, né? Dessa soma. Tá? Subtraído de x ao quadrado. Então, quando a gente faz isso, né, a gente nota que x ao quadrado daqui e daqui se cancelam, sobra 2xh mais h ao quadrado sobre h. Agora eu vou botar o h em cima em evidência, já que ele aparece nas duas parcelas da soma. Eu vou poder então escrever 2xh mais h ao quadrado como h vezes 2x mais h. E aí eu vou finalmente poder fazer o corte de h com h. Eu vou ter o limite de 2x mais h quando h tende a zero. Tá? Notem que o 2x está parado e h indo a zero. O limite disso é 2x. Certo? Então, a derivada de x ao quadrado é a função f' de x dada por 2x. Tá? Eu posso escrever isso dessa maneira, dizer que se eu tenho f de x igual a x ao quadrado, a derivada é a função f' de x igual a 2x, ou escrever isso de uma outra maneira, uma outra notação que diz que d dx de x ao quadrado é igual a 2x. Tá? Então, isso aqui é uma maneira diferente de simbolizar o fato de que a derivada desta função, x ao quadrado, é igual a essa outra função, 2x. Tá? Pessoal, esse segundo exemplo aqui, tá, é um exemplo muito parecido com o primeiro, tá, em que eu pego f de x dado por x ao cubo. Tá, vou passar rapidamente aqui, o mais importante para a gente é o resultado final aqui, tá, mas se vocês quiserem olhar os detalhes, tá, o que acontece, né? Se eu troco x ao quadrado por x ao cubo, a conta é parecida, mas ao invés de elevar ao quadrado eu elevo ao cubo. Então, eu tenho
umas contas um pouquinho mais longas aqui, né? E o resultado final vai ser 3x ao quadrado, tá? Eu de propósito vou passar rápido aqui por essa lâmina, tá? Então o que importa pra gente é que se eu pego f de x igual a x ao cubo, a derivada é 3x ao quadrado, tá? Então já calculamos a derivada de x ao quadrado e de x ao cubo, tá? A gente pode então simbolizar, né? d dx de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado. Certo? Passando então para a derivada da função f de x igual a x, notem que a função f de x igual a x é uma função linear, portanto seu gráfico é dado por uma reta, e portanto, né, o que acontece? A derivada dessa função coincide com a declividade da reta y igual a x, que é sempre igual a 1. Tá? Então, para mostrar que a derivada de f de x igual a x é a função f' de x igual a 1, a gente poderia aplicar a definição da derivada, como a gente fez nos dois exemplos anteriores, ou simplesmente dar essa argumentação que eu acabei de dar, que é dizer que a derivada representa a inclinação da reta tangente. Nesse caso, a função f de x igual a x, por ser linear, tem gráfico dado por uma reta, e, portanto, a derivada é igual, a função é igual à sua reta tangente, né? E ambas são dadas pela reta y igual a x, que tem declividade constante igual a 1, certo? Então, dessa maneira, né, a derivada de f de x igual a x é f' de x igual a 1, tá? Bom, tá? Eu fiz 3 exemplos com vocês, eu vou passar para o 4º exemplo, mas eu vou condensar tudo num grande teorema, tá? Um teorema extremamente importante que vai ser nosso primeiro teorema de derivação. Já estamos chegando lá. Então, nosso último exemplo da parte inicial aqui é a derivada da função f de x igual a 1. Função constante f de x igual a 1, tá? Eu posso dizer que ela é zero. Por quê, né? A gente pode observar... podemos observar novamente, né, que a derivada representa a inclinação da reta tangente. Nesse caso, a função f de x igual a 1 é igual à sua reta tangente, porque é constante. O gráfico da função constante é uma reta horizontal, tá? E, portanto, né, a declividade dessa reta é zero, sempre zero. Tá? Portanto, a derivada de f de x igual a 1 é sempre igual a zero. Tá? A gente também poderia argumentar, né, baseado no fato de que a derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função, poderíamos então argumentar que uma função constante não varia. Se ela não varia, a taxa de variação é nula. Tá? A derivada é nula. Certo? Então, pessoal, lembrando que x na zero vale 1, podemos dizer a partir dos últimos 4 exemplos, né, que a derivada de x na zero é zero, que é 0 vezes x na zero menos 1. Olha o que está acontecendo aqui. A derivada de x na 1 é 1. 1 vezes x na 1 menos 1. Derivada de x ao quadrado é 2x, que é 2 vezes x na 2 menos 1. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, que é 3x na 2 menos 1. Notem, né, que se eu chamar de n ou alfa esse expoente, quando eu derivo x na alfa, tá, o alfa pula para baixo, né, o expoente, no caso 3, pula para baixo aqui, multiplicando, e ele é subtraído em uma unidade. Tá, é o que a gente está vendo aqui. Tá, aqui tem um pequeno errinho, tá? Aqui é x ao cubo menos 1. Tá, um pequeno errinho aqui na minha lâmina, x ao cubo menos 1, que coincide com x ao quadrado. Certo? Com isso, o enunciado do seguinte teorema vai se tornar bem natural. Tá? Olha só, eu vou dizer que se alfa é um número real, então a derivada de x na alfa em relação a x é alfa x na alfa menos 1. Certo? Então, está aqui o teorema, enunciado novamente. A demonstração desse teorema pode ser feita após a gente estudar a derivada de funções exponenciais e logarítmicas, tá? E
também existe uma outra demonstração bem interessante que é usado no caso em que alfa é um número natural, caso específico em que alfa é natural, a gente pode usar o binômio de Newton. Então eu pretendo, né, quando estudarmos as funções exponenciais logarítmicas, fazer a demonstração dessa forma de derivação, certo? Exemplos, então, usando o teorema acima, a gente pode calcular a derivada de x na oitava potência, que é 8x na 8 menos 1, que é igual a 8x na sétima potência. Tá? Ou então calcular a derivada de x na 17ª potência, que é 17 vezes x na 17 menos 1, que é 17x na 16ª potência. Tá? Então note agora que o teorema vale quando o alfa é negativo. Por exemplo, a derivada de 1 sobre x na quarta potência. Eu posso reescrever 1 sobre x na quarta potência como x na menos 4. Então, eu tenho a derivada de x na alfa é igual a menos 4. Menos 4 passa para frente multiplicando, o expoente menos 4 é subtraído em uma unidade. Eu fico com menos 4x na menos 5, que é igual a menos 4 sobre x na quinta potência. Tá? Bom, o teorema vale também quando alfa é uma fração, ou qualquer número real. Assim, isso vai nos permitir derivar raízes. Tá? Então, por exemplo, usando as propriedades da potência, a gente pode ver que a derivada da raiz de x, que é igual a x na 1 meio, vai ser 1 meio, x na 1 meio menos 1. Então, o expoente pula para frente, multiplicando, é subtraído em uma unidade. Eu fico com 1 meio x na menos 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x na 1 meio. Finalmente, isso é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Bom, outro exemplo envolvendo raízes. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Tá? A derivada de 1 sobre raiz cúbica de x na sétima potência. Eu começo reescrevendo a função como 1 sobre x na 7 terços ou x na menos 7 terços. Aí eu derivo. Menos 7 terços passa para frente, eu considero o expoente subtraído em uma unidade, que é a mesma coisa que menos 10 terços, o expoente. Né? Aí eu reescrevo, passando x para baixo, trocando o sinal do expoente. E eu tenho menos 7 sobre 3 raiz cúbica de x na 10ª potência. Certo? Então essa é a derivada de 1 sobre raiz cúbica de x na 7ª potência. Note, né, que nesse exemplo a maior dificuldade que a gente tem aqui vem no tratamento da função antes, né, e depois da derivação. A derivação em si ela é fácil, mas eu tenho que tratar a função, preparar ela para ser derivada, e depois que eu a derivo, eu tenho que reescrever ela da forma mais usual, mais comum, né? Então a gente precisa manipular a função, preparando-a para a derivação, e depois para expor o resultado de uma forma mais usual. Certo? Então a derivada de raízes ela pode ser um pouquinho complicada, né? Por quê? Porque a gente tem que usar, tem que reescrever, tem que manipular, né, a raiz preparando ela para a derivação, tá? Então, deixa eu dar um exemplo um pouquinho diferente. Vou pegar uma função x na quinta potência, é bem simples, mas vou pedir agora a derivada da função no ponto x igual a 2. Tá? Então esse exemplo é diferente porque agora eu não quero a função derivada, e sim eu quero o valor da derivada em um certo ponto. Tá? Então, se, por exemplo, x na quinta potência representa a posição de um objeto, eu estaria perguntando a velocidade desse objeto para o tempo 2. Tá? Então, quando eu tenho que avaliar a derivada em um valor, em um ponto, eu começo calculando a derivada de x na quinta potência é 5x na 4, e aí eu calculo, né, a derivada em x igual a 2. Então, f' de 2 é 5 vezes 2 na quarta potência, ou 5 vezes 16, ou 80. Tá? Então, a derivada de x na quinta potência avaliada em 2 é igual a 80. Tá? Se a gente for usar outra notação que a gente tem disponível, a gente usa esse travessão aqui, ó, derivada de x na quinta potência avaliada em x igual a 2. Isso é um travessão de avaliação, avaliada em x igual a 2 vale 80. Então essa é a primeira vez que vocês estão vendo essa notação aplicada na derivada num ponto, né?
Então, a reta tangente à função x na quinta potência vai ter nesse ponto aqui, x igual a 2, y igual a 2 na quinta potência, ou 32, vai ter inclinação 80. Vai ser uma reta bem inclinada. Tá? Bom, pessoal, vamos passar então para a derivada da soma e da diferença de funções e de múltiplos de uma função. Tá? Já vamos chegar nos polinômios. Então, observe que um polinômio é uma soma de monômios, né? Ou seja, uma soma de funções do tipo constante vezes x na n. Exemplo, ó, polinômio 4x ao cubo mais 11x ao quadrado menos 23x mais 78. Temos 4 funções aqui, todas elas são do tipo x na n vezes constante, né? Vezes 4, vezes 11, vezes menos 23. E aqui eu tenho x na 0 vezes 78. Tá? Então, para derivar um polinômio, eu tenho que saber lidar com a soma de funções e com o produto de uma função por uma constante. Tá? Então, né, já sabemos derivar x na n. Para derivar um polinômio, eu preciso estudar a derivada de uma constante vezes uma função e também a derivada da soma ou diferença de duas funções. Vamos começar pela primeira. Né? Vamos pegar um k real. A derivada de k vezes f de x é o limite quando h tende a zero de k vezes fx mais h menos kfx sobre h, certo? Isso então, né, pode ser reescrito botando a constante em evidência. E eu posso jogar a constante k para fora do limite, usando, né, aquela regra de cálculo de limites que diz que o limite de k vezes uma função é igual a k vezes o limite da função. No caso, a função seria essa razão que vocês veem aqui, fx mais h menos f de x sobre h. Tá? Então, é uma propriedade de limites. E eu faço aparecer, então, através dessa propriedade de limites, a derivada de f multiplicada por k. Então, isso é k vezes d dx de f de x. Certo? Então, agora a gente passa a segunda derivada, tá? Vamos ver o que acontece com a derivada da soma de funções. Tá? Então, o resultado que eu obtive aqui, depois eu vou enunciar como o primeiro item do próximo teorema. Tá? Isso aí é o primeiro item do próximo teorema, eu estou deduzindo o próximo teorema. Tá? Vamos ter então um teorema que traz, que resume, né, o que eu estou fazendo aqui e na próxima lâmina. Então, na próxima lâmina a gente trata a soma de funções, a derivada de f mais g de x. E eu vou fazer uma conta parecida com a conta anterior, né? Eu vou ter aqui a função soma avaliada em x mais h. Então, é a primeira função avaliada em x mais h somada com a segunda função avaliada em x mais h, subtraída de f de x mais g de x. Eu reorganizo a parte de cima, né? Troco de lugar aqui. O f de x eu passo para cá, o g de x mais h eu passo para cá. Né? O f é negativo, o g é positivo. E aí a gente nota, né, que vai aparecer aqui, né, a derivada de f e a derivada de g. Né? Portanto, a derivada de f mais g é a derivada de f somada com a derivada de g. Tá? Então aqui a gente usa a propriedade de limites que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Então, essa lâmina e a lâmina anterior servem para deduzir o teorema. E eu vou colocar aqui o nosso segundo teorema, né, desse vídeo, que diz que se f e g são duas funções diferenciáveis em x, supondo que k é um número real, uma constante, a derivada de k vezes fx é kf', a derivada de f mais g é f' mais g', a derivada de f menos g é f' menos g'. Tá? Notem que aqui eu estou misturando, né, de propósito as notações para derivada, tá? Buscando aqui uma expressão um pouquinho mais simples, né? Mais fácil de ler. Tá? Pode não ser o mais usual, mas é o mais didático por deixar simplificar as fórmulas. Né? Então, está aqui o teorema. Vamos usar ele calculando a derivada de polinômios, começando, né, com um monômio. Tá? Então, o primeiro item me permite calcular, o item A me permite calcular a derivada de 7x na quinta potência. E o que eu faço? Eu tenho a constante 7, jogo 7 para fora,
tenho 7 vezes a derivada em relação a x de x na quinta potência, que é igual a 7 vezes 5x na quarta potência, ou seja, 35x na quarta potência. Certo? Segundo exemplo, os itens A e B, né, vão me permitir calcular a derivada da soma de dois monômios. Tá? Primeiro, eu transformo a derivada da soma dessas duas funções na soma das derivadas usando o item B. Tá? A derivada da soma é a soma das derivadas. Depois eu faço o que eu fiz no exemplo 1. Né? Eu passo 8 para fora, eu passo 11 para fora, passo 23 para fora e já estou derivando x na oitava potência como 8x na 7, x ao quadrado é 2x. Tá? Estou usando aqui o item A e também, né, o primeiro teorema que diz quem é a derivada de x na n. Tá? Então, finalmente, eu tenho 88x na sétima potência mais 46x. Certo? Exemplo 3. Vamos agora calcular a derivada de um polinômio mesmo, né? Um polinômio de grau 4 com 5 termos aqui, né, sendo somados, né? Então, vou calcular a derivada de 7x na quarta potência menos 12x ao cubo mais 24x ao quadrado mais 11x menos 43. Eu vou usar os itens B e A e também o item C repetidas vezes, né? Eu também posso pensar que aqui eu estou somando todas essas funções, mas a constante é negativa aqui e aqui, né? Então eu posso tanto usar o item B quanto o item C, eles são, de certa maneira, são equivalentes. Tá? Basta reescrever a função do jeito adequado. Tá? Então a derivada da soma dessas 5 funções é a soma das derivadas. Tá? O sinal negativo já está aqui fora, né? Aqui para o segundo e para o quinto termos da soma. Depois eu posso passar o 7 para fora, derivar a função x na quarta potência como 4x ao cubo, 12 passa para fora, x ao cubo tem derivada de 3x ao quadrado, 24 passa para fora, derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 11x é 11, né? X na 0 tem derivada, x na 1, desculpa, x na 1 tem derivada 1, e, finalmente, eu tenho a derivada de uma constante, né? A função constante não muda, portanto, a derivada, que é a taxa de variação, é nula. Tá? Então, o resultado, eu tenho 28x ao cubo menos 36x ao quadrado mais 48x mais 11. Tá? Então, lembrando aqui que a derivada de uma constante é nula. Certo? Então, vocês estão vendo aqui a derivação de um polinômio. Pessoal, eu fiz a derivação aqui em vários passos para que tudo ficasse bem claro, para que todo mundo entendesse tudo que eu estou fazendo aqui. Tá? Mas é claro que quando vocês forem derivar polinômios, vocês podem passar dessa linha diretamente para essa. Não tem necessidade de detalhar todos os passos. Tá? Então vocês vão notar que vocês vão derivar vários polinômios ao longo do curso, muitos polinômios. Vocês podem sempre passar direto dessa linha para essa. Tá? Isso que eu vou falar na próxima lâmina, né? Esse exemplo nos mostra que o cálculo da derivada de um polinômio é bastante simples. Não é necessário mostrar todos os passos usados acima, né, para derivar um polinômio. E com alguma prática a gente pode fazer o cálculo em uma linha. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu pego um outro polinômio aqui, também de grau 4, mas é outro polinômio. O que eu vou fazer? Né? Eu saio derivando, termo a termo aqui, né? X na 4 é 4x ao cubo, menos 8x ao cubo vai ser o quê? Menos 3 vezes 8, que é 24, né? Vezes x ao quadrado. Aqui eu tenho 6 vezes 2, 12 vezes x, né? A derivada de 40x é 40, a derivada de uma constante é 0. Então aqui está derivada a função em uma linha, tá? Vocês podem fazer isso. Com um pouquinho de prática vocês vão fazer isso. Certo? E uma observação, né, um fato interessante é que a derivada de um polinômio de ordem n é outro polinômio, porém de ordem n menos 1. A derivada de um polinômio de ordem 4 é um polinômio de ordem 3, de grau 3. Tá? E grande parte, né, isso eu já comentei com vocês, grande parte das aplicações da derivada que analisaremos envolvem polinômios. Tá? Isso é bom porque derivar polinômio é bem simples. Certo? Vamos fazer uma coisa aqui diferente, que é comparar o gráfico da função com o gráfico da derivada. Tá? Então aqui eu peguei
o último exemplo, esse que está aqui. O gráfico é essa curva em preto e a derivada, o gráfico da função, né? O gráfico da função é a curva em preto e o gráfico da derivada é a curva em azul. Olhem que coisa interessante aqui. Por exemplo, onde a derivada se anula, a gente tem as tangências horizontais, tá? Que no futuro nós vamos chamar de pontos de máximo e mínimo, aqui ponto de mínimo, aqui ponto de mínimo, aqui ponto de máximo local. Tá? Então a gente vai ter uma interpretação muito importante para os pontos que anulam a derivada no futuro. Notem que onde a derivada é positiva, a função está aumentando de valor, está crescendo. A gente vai chamar esse tipo de função de crescente. Tá? Então, daqui até aqui, a derivada em azul é positiva, a função em preto aumenta de valor. E daqui em diante, a derivada é positiva, a função aumenta de valor. Enquanto que nos intervalos complementares, aqui desse ponto até esse, a derivada é negativa e a função diminui de valor. E no início aqui, né, a derivada é negativa e a função diminui de valor. Lembrem, né, que vocês sempre podem pensar que o gráfico em preto é a posição de um objeto e o gráfico em azul é a velocidade desse objeto em cada um dos instantes aqui, né, para cada x real. Tá? Então, essa maneira de enxergar a função e a derivada é extremamente útil. Né? A função representa a posição, a derivada representa a velocidade. Onde a derivada se anula, a gente tem o objeto praticamente parado, né? Assim, localmente, ali nas redondezas, ele praticamente não mudou sua posição. Tá? A gente tem as tangências horizontais e os pontos de mínimo ou máximo locais. Tá? A gente vai estudar pontos de mínimo e máximos com bastante cuidado. Tá? Então, aqui eu escrevo o que eu já falei para vocês, né? Nos pontos em que x vale menos 1, 2 e 5, a derivada se anula e esses valores correspondem a pontos onde a reta tangente é horizontal, né? Como tínhamos visto. Neste exemplo, esses pontos correspondem também a pontos onde a função localmente assume um valor máximo ou mínimo. Tá? E nós daremos a definição precisa de pontos de máximo e mínimo locais e vamos estudar a relação entre os pontos que anulam a derivada e os pontos de máximo e mínimo locais com bastante cuidado, porém, apenas depois de estudar as regras que vão nos permitir derivar outras funções. Né? Por enquanto, a gente sabe derivar raízes e polinômios. Certo? Vou fazer um último exemplo aqui, tá? Só para encerrar, tá? Em que eu estou misturando um polinômio e uma raiz, tá? Então, aqui a lâmina acabou saindo, eu não consegui fazer a transição gradual, tá? Pela estrutura desse comando aqui, tá? Que dá uma boa aparência, mas não me permite fazer uma transição gradual. Tá? Então, se eu tiver que derivar aqui uma função como essa, tá? Que é um polinômio somado com uma raiz, eu separo primeiro, né? Estou somando aqui o polinômio mais uma raiz. Então, eu derivo o polinômio e a raiz separadamente. O polinômio é bem fácil de derivar. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 7x ao quadrado é 14x, né? Menos aqui. E aqui eu só tenho que reescrever, né? A raiz cúbica como x a 1/3. Passar 1/3 para frente, 1/3 menos 1. 26 terços aqui, portanto. 1/3 menos 1 é menos 2/3. E agora eu reescrevo da maneira usual, né? Então, passo x na menos 2/3 para baixo, como x na 2/3. Finalmente, isso se escreve como raiz cúbica de x ao quadrado. Certo? Né? Notando aqui mais uma vez, né, que derivar uma raiz só é um pouco mais difícil porque a gente tem que manipular a raiz, né? Trabalhar aqui com as propriedades, né, da potência para fazer com que a raiz cúbica, aqui no caso, né, fique escrita da maneira que me permite usar o primeiro dos nossos teoremas, né, como x na alfa. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Tá? Esse é o fim do nosso vídeo aqui sobre os primeiros exemplos do cálculo de derivadas.